aula hoje é uma aula aberta, só para começar de novo, tá? Bom, gente, hoje a aula é mais um teaser para a gente entender um pouquinho qual é o caminho que o curso vai percorrer. Ah, a ideia toda nasceu durante os vários anos que eu venho pesquisando História da Arte. Eu sou mestre e doutor em História da Arte pela Unicamp, e esse processo, logicamente, foi bastante longo, ele vem de uns 10 anos para cá. E nesses 10 anos, eu fui percebendo alguma coisa muito curiosa em relação à história da arte, que não condiz com a nossa época, que é um preconceito que ainda existe na história da arte em se falar de questões LGBTQIA+. Surpreendentemente, isso acontece e vem acontecendo durante todos esses anos que eu venho trabalhando e pesquisando, e eu tenho tido ocorrências desse preconceito estrutural até esse ano. Eu tenho casos esse ano de 2025 flagrantes em instituições museológicas que deliberadamente procuram não deixar claro para os apreciadores de história da arte que a história da arte foi feita também por pessoas LGBTQIA+. Então, o curso a gente começa falando da pré-história, porque já na pré-história nós temos ocorrências de casais masculinos, de dois homens, enterrados juntos, no mesmo procedimento funerário de culturas que enterravam casais heterossexuais juntos. Como esse conjunto chamado Os Amantes de Hassanlu, encontrados em 72, e esse daqui, Os Amantes de Módena, encontrados em 2009. O curioso a respeito dos dois conjuntos, dos dois casais, é que quando eles foram encontrados, a percepção imediata, a conclusão, entre aspas, lógica, é que ele se tratava de um casal heterossexual. Foram necessárias novas pesquisas, mais recentemente, para demonstrar algo que é patente. Não tem como, né, não há como discutir pesquisas de DNA, porque há uma comprovação com certeza de praticamente 100%. Nós temos, inclusive, casos de pinturas primeiras pré-históricas que claramente mostram cenas que aludem a coitos homossexuais, principalmente no Parque Nacional da Serra do Capivari, em Piauí, onde recentemente foi feito um grande levantamento, localizou-se uma quantidade imensa desse tipo de manifestação. Como vocês estão vendo aqui, inclusive até casos de bestialismo, né? Como vocês estão vendo, dois homens copulando uma cabra ou, enfim, algum animal. As ocorrências LGBTQIA+, dentro da arte, elas vêm também desde a antiguidade. Nós vemos o caso dessa mastaba, de dois personagens da Quinta Dinastia, ou seja, então, lá para 2500 a.C., ou seja, estamos falando de 4500 anos atrás. Essa mastaba, nela foram encontrados, perdão, os restos de dois funcionários de um faraó, o Nyanknum e o Khnumhotep. Não é incomum na egiptologia encontrar-se tumbas com mais de uma pessoa enterrada dentro. Não é incomum. Algo que aconteceu durante todo o período da história egípcia. Entretanto, essa mastaba em particular, ela guarda uma particularidade. Só para, né, localizar, mastaba é esse tipo de construção funerária que não tem nada a ver com as pirâmides, muito menos com as tumbas dos faraós. Isso era reservado para funcionários, elite, enfim. Então eram proporções menores, como vocês estão vendo, e elas eram compostas de várias galerias com várias câmeras, anticâmeras, e a entrada é muito protocolar, no sentido, né, de uma manifestação egípcia. Inclusive mostra os dois, o Khnumhotep e o Nyankhnum, e junto deles, vocês devem estar vendo aqui,
os filhos deles, porque ambos eram casados. As mulheres de ambos são citadas dentro da tumba, nos hieróglifos, e os nomes dos filhos também. Se eu não me engano, os dois tinham 6 filhos, cada um 6 filhos. Entretanto, o que é muito surpreendente é que no panorama, no projeto artístico dessa mastaba, os dois são mostrados se beijando. Essa era a representação usual de casais no Egito Antigo. Vocês podem ver aqui essa representação de um casal. Entretanto, a gente não sabe se efetivamente Nyanknum e Khnumhotep eram efetivamente casados. Que tipo de relacionamento eles tinham para serem enterrados juntos? Porque não enterravam juntos amigos, não enterravam juntos parceiros, enterravam juntos casais, ou pais e filhos, ou pais e filhas, enfim. Ah, então, há uma grande parte da egiptologia que considera que sim, é um sinal, ainda que fortuito, né, ainda que único, mas que demonstra uma certa ocorrência. Eu estive no Egito agora, voltei para o Egito, eu já tinha ido uma vez, em janeiro, e visitei essa mastaba novamente, e é muito interessante porque, como o Egito é um país islâmico, quando digamos, não guias, né? Enfim, os funcionários da necrópole lá de Saqqara abrem essa, essa mastaba, eles dizem que é a mastaba dos dois irmãos. É um eufemismo, né? E a gente vai encontrar muito ainda desses eufemismos no Ocidente. Eu não, evidentemente, frente à moral islâmica contemporânea, não me surpreende que egípcios não digam abertamente que isso é a tumba de um casal. Apesar de que eu tive a oportunidade em Saqqara de visitar essa mastaba depois com o diretor do parque da necrópole de Saqqara, e ele, já um doutor mais ocidentalizado, ele disse, olha, aqui já te falaram, né, que é dos dois irmãos, mas não é dos dois irmãos. Eu falei, não, eu sei também que não é dos dois irmãos. Então, há realmente um entendimento na egiptologia que não é uma representação de dois irmãos ou de dois amigos, mas sim de um casal mesmo. Ah, existem sinais claros que no Egito se praticava homossexualidade. Aqui tem uma mostra que mostra um coito homossexual, como vocês estão vendo. E há também esse grupo estatuário, essas duas estátuas, essas duas figuras, que são de duas mulheres, Idet e Ruiu, na qual elas estão representadas na forma típica de casais. Como aqui a gente tem, da mesma dinastia, o faraó Amenhotep III com a rainha Tiye. Era usual, isso era a representação de casal. Infelizmente, as inscrições hieróglifas que tem aqui na frente, no vestido delas, no calazires delas, ele não nos diz mais a respeito das duas. Dá o nome de cada uma delas e invocações mágicas, enfim, de proteção. Existe uma ocorrência muito interessante nessa mesma 18ª dinastia, que é de uma princesa chamada Hatshepsut, que vocês estão vendo aqui representada em forma masculina. Hatshepsut talvez tenha sido a primeira crossdresser registrada da história. É uma história complexa, eu vou contar melhor para vocês durante a aula, mas isso é uma outra representação interessante. A história dela ainda é cheia de dúvidas, porque quando ela morreu, ela sofreu um damnatio memoriae, um apagamento, né? Um cancelamento, como a gente faz hoje em dia. A gente vai passar um pouco sobre a América pré-colombiana, onde nas Américas inteiras a figura dos dois espíritos era bastante corrente. O que eram os dois espíritos? Eram personagens, pessoas, indivíduos dessas várias tribos das Américas pré-colombianas que não possuíam o gênero, não eram considerados nem do gênero masculino e tampouco do gênero feminino. Eram considerados de um terceiro gênero. Eles eram exatamente o que a gente hoje, na nossa contemporaneidade, chama de não binários.
Eles não eram personagens que tinham que lutar por reconhecimento, tinham que batalhar por suas questões sexuais, não. Eles eram completamente aceitos nessas sociedades. Inclusive, em muitas dessas culturas, a presença de dois espíritos nas tribos era considerada uma bênção divina, pois eles eram seres que, então, continham, muitas vezes, o melhor dos dois gêneros. Os dois espíritos foram registrados durante vários períodos, né, do contato entre ocidentais e povos originais aqui. E hoje ainda existe, não, perdão, existe, felizmente ainda, personagens, pessoas, dois espíritos nessas tribos. O termo não é antigo, ele é novo. Ele foi, inclusive, cunhado em 1990. Eu vou explicar tudo isso na primeira aula. E aqui algumas imagens de dois espíritos, e dois espíritos podiam se casar com outros dois espíritos, ou com mulheres, ou com homens. Eles realmente eram não binários. Na cultura mochica, por exemplo, nos Andes, era muito comum jarros que eram usados no cotidiano com cenas de coitos homossexuais, como vocês estão vendo. A Mesopotâmia, para voltar um pouco para a Antiguidade Ocidental, quer dizer, Médio Oriente, né? Mas enfim, ali na bacia mediterrânea, há várias ocorrências, principalmente no âmbito dos Galas. Os Galas eram sacerdotes da deusa Ishtar, ou Astarte, depende se é a pronúncia babilônica ou assíria, que eram, de novo, pessoas que tinham uma outra atribuição de gênero. Eles não se consideravam e não eram considerados nem homens nem mulheres. Eles eram, de novo, não binários. Lógico, aqui eu estou usando um anacronismo, evidentemente que não binário não existia na época, o termo, né? Mas só para a gente entender a correspondência do que isso significa. E eles eram considerados personagens tão importantes que o culto o exercício do sacerdócio desta deusa, Astarte ou Ishtar, que era uma deusa muito importante do panteão mesopotâmico, era exclusiva de personagens galas. Não era aberta a qualquer pessoa. Eles tinham uma série de atribuições, eles tinham papéis importantes na sociedade, e, de novo, a presença de galas era uma garantia de uma bênção divina, uma proteção. Esses galas, a partir das, enfim, das várias problemáticas, lógico, essas civilizações sofreram, decadências, guerras, derrotas, enfim, a gente pode fazer uma ligação com uma figura que existia na Roma antiga, que eram os galos ou arquigalos, que eram então os, como bispo e arcebispo, né, os superiores. Eram sacerdotes eunucos, portanto, sacerdotes que tinham sido intencionalmente emasculados quando jovens, e que, portanto, ao crescer, como tiveram seus testículos retirados, não têm a mesma produção de testosterona, então guardam características imberbes, características quase infantis e um certo aspecto feminilizador da figura e do genótipo, desculpa, do fenótipo deles. E que eram apropriadamente e intencionalmente direcionados ao culto da deusa Cibele, que era a deusa da mãe, a deusa mãe da terra, uma personagem importante do panteão romano. E aqui, então, alguns relevos funerários, esse de um galos, encontrado em Lavínio, perto de Roma, e como vocês estão vendo, ele tem traços masculinos, mas ele usa brincos, ele usa uma vestimenta feminina, mas ele não tem seios. Então, é uma figura andrógena. A gente vai estudar bastante a questão da Grécia, porque existe uma percepção incorreta, nas pessoas de que na Grécia Antiga, a homossexualidade era liberada. Não é exatamente desta forma. A gente não pode usar essa terminologia e não podemos pensar num local livre, porque a prática homossexual, primeiro que ela era restrita somente ao gênero masculino. As mulheres não era permitido essa prática. E
ela estava condicionada a uma série de questões muito rígidas de comportamento, atitude, procedimento e etc. Ah, a gente vai estudar um pouquinho como essa Grécia vai conceber esse formato ideal de beleza masculina, que vai ser repetidamente utilizado no Ocidente, e falar então desse processo que na Grécia Antiga era chamado de paiderastéia. Daí vem, logicamente, a palavra pederasta, que é pejorativa para nós hoje, mas a paiderasteia grega não é pejorativa. Significava uma série de conceitos e de propósitos de convivência entre casais homossexuais masculinos, sempre compostos por um homem mais velho, o erastês, e por um homem mais novo, o erômenos. A gente vai, logicamente, falar um pouco disso mais profundamente. Eu só estou citando, então, para vocês. Vamos falar um pouquinho do que Platão dizia a respeito disso, e entender um pouquinho todo esse comportamento. Aqui vocês veem um Erastes beijando um Herômenos, e a mitologia grega, que é repleta de ocorrências homossexuais masculinas, como Zeus e Ganimedes, desculpa, Jacinto e Apolo, os dois Herômenos de Héracles, Iolau e Ilas, Pan e Dáfnis, e também os heróis mitológicos, Aquiles e Pátroclo, e Orestes e Pílades. Vamos falar da única. Opa, desculpa. Vamos falar da única ocorrência de homossexualidade feminina dentro da mitologia, que não tem um final feliz, e aí nós vamos entender por quê. E vamos falar também de uma figura importantíssima do panteão grego, que era a figura do Hermafrodita. Hermafrodito era um deus, filho de Hermes e de Afrodite, que tinha os dois gêneros nele. Era um personagem intersexual, que era extremamente cultuado na Grécia Antiga e cuja essa estátua em particular, que está no Louvre, mas é uma estátua, é uma cópia romana antiga de um original grego, foi uma das estátuas que ajudou a definir o padrão de beleza feminino do Ocidente. Poucas pessoas sabem disso, mas muito da beleza feminina foi configurada a partir da observação deste personagem hermafrodito. Na Roma Antiga, a gente vai entender toda a absorção desse procedimento grego, mas que vai funcionar de um mecanismo muito diferente do mecanismo grego, uh, principalmente por conta da figura do puer delicatus, que a gente vai entender o que significa. Vamos ver várias ocorrências dentro da arte romana de cenas explícitas homossexuais, como aqui na Warren Cup, que está lá no British Museum, e falar de alguns personagens, como, por exemplo, Andriano e Antino, que de um personagem, então, homossexual, Antino, é criado uma figura deificada que vai ser uma das divindades mais populares do final do Império Romano. Vamos falar um pouquinho do judaísmo, como funciona, como o judaísmo enxerga a homossexualidade e entender toda a questão polêmica em torno de Davi e Jonatas. No islamismo, a gente vai ver que, apesar de a maioria, quase a totalidade dos países islâmicos proibirem a homossexualidade hoje, no início do islamismo, essas proibições eram muito mais tênues, muito mais brandas, e há casos que nos sugerem relações homossexuais, como, por exemplo, o Shah Abbas I com o seu pajem, ou o sultão Mehmed II com o Radu Sel Frumos, um personagem da Transilvânia. Vamos abordar um pouquinho o gnosticismo, que é uma variante do cristianismo que, por um certo período de tempo na antiguidade, foi popular, onde as figuras divinas lidavam com amálgamas de gêneros e de personagens, eram seres sempre duplos, às vezes triplos, e, finalmente, no cristianismo, que é, sem dúvida, a religião que mais vai condenar a homossexualidade e que mais vai combater essa intenção, enfim, esse comportamento. A gente não pode esquecer que, apesar disso, muito da iconografia cristã
parte de bases homossexuais, como, por exemplo, a figura do bom pastor ou a figura do santo guerreiro ou a figura do Orfeu, por exemplo, em cujas catacumbas, nas catacumbas, em algumas delas em Roma, a gente tem representações de Cristo, como vocês estão vendo, na forma de Orfeu, que tem uma questão dentro mitológica complexa que a gente vai ver. Então, a gente vai ver vários paralelos de como a idealização, o ideário estético masculino grego vai influenciar a composição dessa figura seminua, é, que percorre todo o cristianismo. Né? O cristianismo é uma religião que condena aberta e rigorosamente a homossexualidade, mas que tem em suas igrejas a maior quantidade de homens nus que a gente possa imaginar. É muito contraditório mesmo. Logicamente, nós vamos abordar a questão do São Sebastião, que é uma iconografia completamente gay, ah, e o que eu chamo de transferência iconográfica. A dominação, a permanência desse modelo de iconografia, de representação originária da cultura grega e romana, ela vai se tornar tão presente no Ocidente, e principalmente na figura do São Sebastião, que isso vai inclusive ser transferido para outras figuras que, na verdade, como São Sebastião, nada tem nas suas histórias particulares qualquer coisa que possa nos fazer aludir a esse aspecto. Né, São Sebastião é muito curioso como ele foi tornado um pouco à sua revelia. A tradição do São Sebastião, como ele foi martirizado e etc., não nos alude em absoluto a qualquer questão da homossexualidade. Mas isso vai contaminar representações de personagens como Sansão, por exemplo, ou São João Batista. E também Cristo, principalmente. É, quando falarmos desse aspecto, a gente vai falar de um pesquisador muito interessante chamado John Boswell. Ele faleceu já nos anos 90, que faz um grande estudo sobre uma prática aí não mitológica, uma prática efetiva, dentro do contexto da igreja primitiva, chamada adelfopoiese. O que que era a adelfopoiese? Era basicamente um irmanamento de personagens masculinos em vilarejos, em ruas, em casas, enfim, em lugares diversos, e que tinham essa parceria reconhecida pela igreja e validada por instituições religiosas, como monastérios, igrejas, capelas. Ele retoma vários documentos e demonstra como isso era uma prática corrente na Alta Idade Média. Ele destaca, por exemplo, esse São Sérgio, esse São Baco, a ideia mesmo dos santos gêmeos, até que ponto essa dupla não é irmãos, mas sim adelfopoieses, ou seja, companheiros. Né? A gente vai falar de um santo gay que efetivamente era gay. Ele mesmo admitiu isso nos textos que ele escreveu, e ele foi canonizado e é um santo venerado pela Igreja Católica. Então, existe sim um santo gay na Igreja Católica, apesar de que, logicamente, a Igreja não divulga isso de modo aberto. Vamos entrar, logicamente, no Renascimento e falar, por exemplo, de como a produção do Dürer ou do Botticelli, mas principalmente do Leonardo da Vinci e do Michelangelo, são completamente pautadas na sexualidade deles. Todos esses, os quatro que eu mencionei para vocês agora, eram homossexuais. A gente tem inúmeros elementos que demonstram isso. E, particularmente, com Leonardo da Vinci e com Michelangelo, acontecem preconceitos até hoje. Ano passado e este ano, eu encontrei em museus da Europa, Europa Ocidental, ou seja, supostamente a Europa desenvolvida, a Europa progressista, a Europa não conservadora, eu encontrei textos, indicações em museus que claramente escondiam
o fato de que os dois eram homossexuais. Ainda há um incômodo na história da arte de dizer que Da Vinci e Michelangelo eram homossexuais, como se isso fosse algum problema. Vamos falar também de Benvenuto Cellini e talvez o mais interessante dos pintores gays do Renascimento, que é Il Sodoma. Giovanni Bazzi, ele era tão consciente, tão assumido de sua homossexualidade, que ele resolve incorporar a chacota que usavam para falar dele. Quando se referiam a ele, em vez de se referir a Giovanni Bazzi, isso na época dele, tá? Quando ele estava vivo. As pessoas se referiam a ele, o sodomita. E ele fala, ele resolve assumir dizendo, então ok, sou mesmo sodomita e podem me chamar de sodomita. E ele vai ser conhecido na história da arte como Il Sodoma. Vamos adentrar no Barroco, discutir particularmente Caravaggio e entender e nos perguntarmos, né, por que que ainda a história da arte tem dificuldade de dizer que Michelangelo Merisi da Caravaggio era bissexual. Ainda há a dificuldade de dizer essa frase. Ela é muito pouco encontrada na história da arte. A gente vai falar de alguns personagens cross-dressers do século XVII e XVIII, vários personagens, mas vamos particularmente falar do Abade de Choisy, do século XVII, e do Chevalier d'Eon, do século XVIII. Personagens que nasceram no gênero, atribuído o gênero a eles masculino, e que, em várias ocasiões de suas vidas, viveram longos períodos usando trajes femininos, e depois voltaram para os trajes masculinos. Foram vidas muito repletas de aventuras, enfim, muito interessante para a gente entender essas questões. A gente vai se debruçar particularmente sobre o Rococó, onde uma certa liberalidade em relação à homossexualidade feminina é encontrada, localizada. Inclusive, essa imagem é a imagem que a gente usa, né, usamos para falar do curso, né, da nossa aula aqui, que está sendo aplicada agora. Mas não devemos, sob hipótese alguma, cair na cilada fácil de imaginar que estaríamos vendo um período em que a homossexualidade estaria começando a ser aceita. Não. Estamos vendo uma outra questão, já vou abordar com vocês. A questão masculina homossexual permanece, período. Vamos, numa aula inteira, entender a questão do neoclassicismo e da homossexualidade dentro do neoclassicismo, como foi a atuação deste Joachim Winckelmann, talvez um dos maiores teóricos de história da arte de todos os tempos, alemão e gay, junto com o cardeal Albani e o von Stoch, Marchand, os três homossexuais instrumentalizaram, conceberam e desenvolveram as bases, talvez um dos movimentos artísticos mais importantes do Ocidente, que ainda é praticado, né? A gente ainda vê prédios aqui no Brasil e fora do Brasil sendo construídos em estilo neoclássico. Então, é algo que surge a partir de uma pulsão gay. Totalmente. Então, eu fico imaginando pessoas reacionárias morando em edifícios neoclássicos, mal sabem eles que estão morando num puro produto gay. E a gente vê, logicamente, essa produção se debruçando sobre assuntos homossexuais, como Apolo e Jacinto, então, da mitologia grega, aqui Aquiles chorando a morte de Patroclo, pelo John Flaxman, ou o Júpiter beijando Ganimedes, pelo William Bottom. A gente vai falar do realismo, e aqui eu vou retomar a questão do Rococó. A homossexualidade feminina, que foi muito corrente no século XIX, a sua representação e muitas vezes a sua prática, ela não estava condicionada a uma questão de aceitação da homossexualidade feminina. Pelo contrário, ela estava condicionada a um aplacamento de pulsões heterossexuais masculinas.
Então, estamos falando de homens cis, brancos, dominantes e preconceituosos, que incentivavam, encomendavam, procuravam adquirir obras que aludiam a cenas homossexuais femininas, mas não porque eles achavam que era normal ou que fosse possível, mas porque isso era um desejo, então, heterossexual masculino. A ideia de duas mulheres em relação, de alguma maneira, em alguns homens heterossexuais, principalmente no século XIX, seduzia bastante. E isso foi muito praticado, a gente vai ver isso, acho que na nossa antepenúltima ou penúltima aula, e que precisa ser observado com bastante ressalva, porque tem uma questão clara de objetificação do corpo feminino, mas vai um pouco além da objetificação do corpo feminino, porque é uma objetificação da homossexualidade feminina. E não para ajudar a homossexualidade feminina, mas sim para confiná-la dentro de um espaço específico de uso exclusivo dessas pessoas, desse gênero, digamos assim, né? Desses homens cis, brancos, ocidentais, dominantes. Então, a ocorrência é vastíssima, eu vou mostrar para vocês várias dessas ocorrências, as principais, lógico, de Rodin, passando pelos impressionistas, passando pelos realistas, passando pelos simbolistas, passando pelo Art Nouveau. Nós vamos ver várias dessas ocorrências e demonstram como esses aspectos não eram totalmente positivos. Na verdade, eles não eram quase nada positivos. Mas, independente disso, uma consequência que talvez não era o objetivo desses amantes, né, desses homens heterossexuais que gostavam, que sentiam, né, atração por essa questão, é que, em última instância, colaborou para que, no final do século XIX, a homossexualidade feminina fosse mais aceita. Mas isso está imbuído numa outra questão que é muito importante da gente entender, e que eu vou citar para vocês durante todo o curso, a partir do cristianismo, que é exatamente a visão do cristianismo em relação à homossexualidade feminina. Vou deixar vocês com curiosidade para vocês, enfim, verem no curso, né? Na nossa última aula, a gente vai falar um pouco de ativismo e como o ativismo gay do início do final do século XIX, início do século XX, foi importantíssimo para mudar o mundo e ter o mundo que a gente tem hoje. E, por exemplo, podermos estar aqui, todos nós, tendo uma aula com essa temática, sem estarmos nos preocupando com censura, sem estarmos nos preocupando de estar transgredindo qualquer tipo de lei. Pelo contrário, estando aqui completamente amparado. O Brasil é um dos países que tem uma das legislações, felizmente, mais protetivas dos homossexuais. Muitos poucos países têm leis que punem a homofobia. A gente vai entender como é que funcionou a criação do termo homossexual, através da ação do Carl Maria Kertbeny, e também toda a atuação do Magnus Hirschfeld, um grande sexólogo alemão do início do século XX, final do XIX, início do XX, que foi talvez o principal ativista gay de toda a história. Ele e Harvey Keitel são, sem dúvida, sem sombra de dúvida, os mais importantes nomes dessa prática, dessa ação, desse empenho que realmente transformou o mundo. E chegamos, né, nessa situação, ou seja, um mundo que, infelizmente, ainda está dividido, onde a gente tem, de um lado, que vocês estão vendo tudo de azul escuro, é onde países onde o casamento entre pessoas do mesmo gênero são igualitários,
É a maioria do Ocidente, como vocês estão vendo. E, além do Ocidente, a gente tem a presença da África do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. Entretanto, a gente ainda tem países que ainda estão sem muito agir em relação a isso, e principalmente no Oriente Médio, nós temos países onde há ainda a pena de morte para a prática homossexual. Então, ainda há muito o que se fazer. Esse curso se propõe exatamente a isso, a apontar e, de uma certa maneira, tentar demonstrar o que podemos fazer para melhorar essa questão, porque, infelizmente, apesar de falarmos de história da arte, quando se pensa em história da arte, se pensa alguém que está fazendo história da arte, pesquisando, escrevendo sobre, acreditamos que sejam pessoas, a princípio, progressistas, a princípio, abertas a novas propostas, a novas questões. E, infelizmente, a história da arte, hoje, em 2025, ainda padece de preconceito, né? Enfim, era esse pequeno panorama que eu queria mostrar para vocês. E espero que vocês, enfim, tenham gostado. Ah, e espero ver vocês no começo do curso, daqui 2 semanas. Pessoal, para quem tá aqui, eu vou pôr no chat um cupom que vocês podem usar na hora da compra, que dá 30% de desconto para vocês, tá bom? Então eu pus aqui no chat. É só digitar PERI30. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tá bom? E. Agora que eu Oi, abri Fale. o chat, gente, porque durante a minha fala eu não consigo abrir o chat, né? Porque é muita coisa. E aí o Alexander perguntou: boa noite, por favor, poderia escrever aqui o nome do santo gay canonizado pela Igreja Católica? Claro. É São A. El Red de Kiev. Deixa eu só conferir se eu estou te dando a grafia certa, né? Não deixa eu errar, porque não vai ter sentido te escrever errado isso, Alexander. Como você perguntou, Rievo. Ah, não, eu estava escrevendo errado. Rievo. Não, escrevi certinho. São Aelred de Rievo. A Micaele já fez São Euredo. A tradução em português é Euredo. Em inglês é São Aelred. Opa, desculpa. Ele o Samuel Red, ele escreveu muitos textos, né? E ele não chegou a ter relacionamentos homossexuais, mas ele dizia que ele resistia às pulsões, e ele fala dos braços do jovem sedutor que chama ele para o pecado, mas que ele não vai ceder ao pecado, porque, enfim, não é que ele tinha um relacionamento gay e ao mesmo tempo ele era santo, não. Ele administrava um monastério, que levou, e foi um grande monge, e depois canonizado por todo o trabalho dele, e exatamente por ter resistido, digamos assim, às tentações. Mas era sim um gay. Isso é um fato. Enfim, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Eu já tô ansioso pro curso. Eu fiz o de 6 aulas com o professor, quando ele deu no BAN. E nossa, pensar que vamos ter o dobro disso, eu já tô quase o dobro, né? Já tô É, ansioso. que bom, vai ser ótimo. Obrigadão pela aula, professor, foi incrível. Obrigado você, Gustavo, pela oportunidade. Obrigado a todos que assistiram e todos que vão assistir a gravação. E espero vocês daqui a 2 semanas para o começo do curso. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, Obrigada tchau. pela aula. Obrigado, Maju. Muito legal, muito interessante. Que bom que você gostou. Obrigado. Até mais, boa noite. Obrigado, gente. Boa Até. noite.